Eba! Eu tenho certeza que essa discussão vai ser muito profunda, vai ser uma discussão que vai tocar muito a gente, porque esse é um tema que atravessa a vida da humanidade, né? Desde que a humanidade é a humanidade, a guerra se faz presente e atravessa as nossas vidas, via de regra, de forma dolorosíssima. Então, eu quero te convidar para você, se ainda não se inscreveu, que você se inscreva no meu canal, que você seja parte, que você compartilhe as coisas que a gente reparte por aqui. E aí tem um cachorrinho aqui latindo. E aí, gente, olha, eu vou falar um pouquinho agora na abertura, porque, na verdade, vocês é que vão falar, né? Eu só vou fazer aqui a mediação. Então, eu quero primeiro dizer sobre da nossa roda de conversa, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse nome não é meu, esse nome eu fiz em função desse livro, que é um livro muito tocante, cuja autora, que é russa, é Svetlana Alexievich, e ela escreveu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e é um livro onde ela conta a participação de mulheres mulheres russas durante a Segunda Guerra Mundial. E é muito tocante, tem coisas aqui que nos incomodam, faz a gente chorar, e ela depois tem um outro que é também muito interessante, que é O Fim do Homem Soviético. E eu estou falando aqui sem nenhuma intenção, tá? Porque eu não quero que seja o fim do homem soviético, até porque também não é a intenção dela, né? Ela faz um olhar apontando as possibilidades de uma vida diferente que os russos viveram até então com as experiências da guerra. A Svetlana ela foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015. Então, a gente vai fazer umas leituras rápidas assim entre as falas, entre as perguntas. E aí eu quero dizer que eu acredito que todas, e o nós também, somos contra a guerra. E nós não estamos de nenhum lado. Nós somos contra a guerra. Né? Eu lembro de uma música do Timbalada, que ele fala assim: quero o arco e a flecha no chão. Quero guerra, não. A gente não quer guerra. Isso é estupidez, isso é para encher os bolsos ou outras coisas, se vocês preferirem, né, dos donos das indústrias de armamento. Então, a guerra não nos apetece. Mas ela está presente na nossa vida e na vida da humanidade, como eu falei agora há pouco. Quero apresentar a vocês o nosso amigo Moisés Abdon Copy. Olha que chique. O Moisés é psicólogo clínico com ênfase existencial, e ele é psicodramatista, ele é professor universitário e também professor de educação básica, doutor e mestre em ciências da religião, membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Liga JF, membro do Conselho do Instituto Rubem Alves, membro da Koinonia, Tempo, Presença Ecumênica e Serviço, e é escritor e poeta. Moisés, seja bem-vindo. Quer dar um oi básico para depois a gente apresentar a Suzana? Um oi básico para todo mundo. Uma alegria estar aqui. Eu trabalhei durante 35 anos como coordenadora, não como coordenadora, como professora de educação básica em uma escola da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Trabalhei em uma escola que funciona em um dos campos de provas de armamentos
existem 11 no mundo, né? Eu trabalhei dentro dessa área. A escola ficava lá dentro. Eu não era funcionária do campo, mas nós tínhamos os convívios e, assim, as cobranças extras, né? Para quem trabalha em um lugar como esse, e a gente acaba também adquirindo um conhecimento Com certeza. acerca do material bélico, das coisas, como funcionam, até porque o que é um campo de provas? É um campo de testes de armamentos, onde as pessoas pegam um lote e verificam se está dentro da validade, se ainda está funcionando. Então, esse campo de provas, ele pertence ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, Exército, Aeronáutica e Marinha. Então, são onde as 3 armas fazem os seus testes. Ele também testa para a indústria privada, né? Desde colete à prova de bala, carros, tudo é testado lá. Então, a gente acaba adquirindo, nesse período também, ao longo da minha vida, eu fui um pouco nômade e acabei casando, assim, com pessoas de povos diferentes. Então, eu acabei adquirindo também um pouco da cosmovisão de cada público, né? Meu primeiro esposo era de família sírio-libanesa, meu segundo esposo já era holandês, do atual austríaco, ainda teve um relacionamento que não chegou a casamento, mas era espanhol. Então, ao longo da vida, assim, eu fui pegando um olhar em muitas viagens periódicas por todos esses lugares, né? E a sombra da guerra sempre presente, porque a sombra da guerra sempre esteve presente na Europa. Vitória, você podia, então, falar um pouquinho de você, né, fazer uma apresentação, dar um oi, uma boa noite para todo mundo, enquanto a Ruth organiza lá. A Suzana já falou previamente sobre toda a experiência dela nos campos de teste, né? Tem muita coisa boa para a gente poder ouvir a partir dela. Então, agora, fala um pouquinho de você. Bem, me apresentando, eu sou Vitória Regisaú, uma mulher preta, africana, de nome tupi-guarani e sobrenome afroasiático. E aí, eu acho importante falar desse lugar, de quem veste a pele preta num país racista como o nosso. Então, eu não falo sem dor sobre os signos e também, né, os sentidos da guerra, né, e entendendo também as lutas diárias, né, que todos os povos, obviamente, também enfrentam pela sua cidadania. E nós estamos no limiar muito interessante, né, num contexto de pandemia, né, com muitos significados, né, e agora também o mundo atravessa, né, esse dilema terrível, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia. E a gente se pergunta, né, o que a humanidade aprendeu ou desaprendeu diante desse descalabro que nos acomete, né? Mas, em se tratando do povo preto, nós temos outras questões também de fundo sobre essa luta pela sobrevivência, pelo bem viver, né? Então, quando Ruth nos traz essa provocação, né, sobre de que guerra nós estamos falando, e aí o sentido da guerra também para nós mulheres, né? Convidando um exemplar masculino para estar entre nós, né? Que não é sem razão, ele tem uma sensibilidade que né, o faz ser um par também nas nossas lutas diárias, né? Queríamos nós, mulheres, que, né, mais homens tivessem essa capacidade de dialogar com o universo feminino, como Moisés Kopp faz, né? Em suas indagações. Mas, enfim, trazer aqui para vocês um pouco desse lugar de uma mulher preta, cantora, pesquisadora, sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Através de um concurso público, adentrei o espaço da universidade em 2017, né? Ano também que me fiz doutora em educação pela Universidade Federal de Minas. E é isso, mais que fundamental dizer também desse lugar de uma mulher hoje, mãe solo, né, de 3 seres maravilhosos, Gabi, Isa e Lucas, né, que são substância para a minha vida, para o meu trilhar, né,
E aí é falar um pouco desse lugar, né, do que significa pensarmos, né, e como a guerra nos provoca, né, em todas as dimensões desse ser que busca, com muita coragem, né, uma vida em plenitude. Eu estava comentando com a Suzana a fala de um escritor nigeriano, que é o Ayo Sogunru. Ele faz um comentário muito interessante, que ele diz assim, olha, nada tira da minha cabeça que a Europa reclamou de uma crise de refugiados em 2015, quando 1,4 milhões de refugiados fugindo da Síria, mas rapidamente absorveu 2 milhões de ucranianos em apenas alguns dias, com direito a bandeiras e piano. E aí ele diz, a Europa nunca teve uma crise migratória, ela tem uma crise de racismo. E é verdade, é tudo muito... É seletivo, né? A humanidade é seletiva, os atos humanitários são seletivos, né? Eu estava falando, né, a pergunta que eu fiz para vocês três, o que é essa guerra para vocês? De que lado que vocês estão nessa guerra, né? E aí cito Dostoiévski, quando ele diz o que há de humano no ser humano e como proteger esse humano de si. O que você pode refletir aí um pouco com a gente? Muito bem, acho que essa pergunta é uma pergunta que realmente nos remete a múltiplas reflexões, né? Porque quando você provoca a gente nessa live, né, sobre a questão de qual é o rosto da guerra, e a guerra não tem um rosto de mulher, de fato, as imagens que são projetadas, principalmente pelas instâncias midiáticas, são justamente as imagens do sofrimento, principalmente de mulheres e crianças, e pessoas idosas também, pessoas que realmente estão sempre à deriva da sociedade. Eu acho que essa é uma questão assim, muito complexa da gente entender, porque, por um lado, você tem os detentores do poder, e todos nós sabemos que o que move, de fato, essas grandes nações é a economia. Infelizmente, todas as esferas da nossa vida, sejam elas ligadas a toda a perspectiva dos povos em geral, ela está sempre centrada nessa questão do valor econômico, do princípio econômico, né, que, de certa forma, norteia como devem ser as relações. Isso vale, por exemplo, tanto para essa guerra que a gente está acompanhando via mídia lá entre a Rússia e a Ucrânia, bem como também todas as nossas guerras pessoais, as nossas guerras estruturais, dentro dos nossos contextos latino-americanos, africanos, asiáticos, acima, né? É interessante que de repente, o eixo que está no foco nesse momento são os países que estão acima da linha do Equador, né? São os focos. Quer dizer, Rússia, todos os países do leste europeu, da Europa, e conjuga-se também os Estados Unidos da América. E são esses países que estão na visibilidade dessa guerra, todos eles com interesses mercadológicos, porque ainda não se conseguiu projetar uma energia com base no urânio, então se busca o petróleo, né? E a gente sabe que as cidades, principalmente do leste da Ucrânia, elas têm muitas possibilidades de projeção de petróleo e também acesso ao porto, né? Quer dizer, a gente está vendo aí um eixo econômico muito forte, e o que de certa forma precipitou esse momento foi que o Putin percebeu que o Zelensky estava abrindo as possibilidades para os países europeus se aproximarem da Ucrânia, e ele se inquietou profundamente sobre essa questão. É uma questão assim, de valorização dos egos, né? Principalmente de revelar o poderio bélico, né? Quer dizer, a Rússia há muito tempo não é protagonista de coisa alguma. A gente sabe, as últimas notícias que nós tivemos da Rússia é que é um país em crise, é um país em dificuldades financeiras, é um país em situações difíceis, e agora quis se tornar, de certa forma, protagonista da história, né? E é bem isso que acontece também nos universos machistas.
É interessante como que cada dia mais a gente percebe isso dentro das estruturas presentes na nossa sociedade, como que o homem perdendo o seu papel, o seu protagonismo, ele tenta inventar histórias, ele tenta manipular as situações, ele tenta organizar novos projetos para poder conquistar os seus pontos de vista, os seus status de poder, as suas possibilidades de fala e de falo. Então, o Putin, nesse momento, ele está querendo realmente o protagonismo na história, ele está querendo revelar o quanto ele pode, o quanto que ele tem possibilidade de revelar o seu poder. Então, essa é uma questão assim, que de fato nos inquieta, né? Porque é a personificação de um homem que se vê numa situação difícil, mas ao mesmo tempo está na mão de outros homens, os oligarcas do poder na Rússia, e quer dizer, é um poderio extremo onde não há nenhuma presença feminina. Na verdade, a gente, quando avalia, por exemplo, o poderio do Kremlin, é um poderio marcado pela figura do homem. A mulher não tem vez, né? A mulher não tem voz, a mulher não aparece, né? E hoje, com todos os sistemas de comunicação estão na mão do governo, a gente percebe nitidamente como que eles dominam todo o discurso, toda a narrativa e calam quem eles não querem calar. Os movimentos estudantis, os movimentos de mulheres que estão, nesse momento, acontecendo lá, estão sendo calados e não tem repercussão nenhuma que chegue para nós. Tá? Então, essa observação assim, que eu queria fazer em relação a essa guerra propriamente dita, eu sei que talvez vocês tenham apontado algumas questões sobre os momentos atuais que a gente tem vivido aqui no Brasil também, mas é só um ponto de vista em relação a essa perspectiva do que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Não, você começou a trabalhar essa questão. Eu acho que a Suzana tem um contraponto aí, é a impressão que eu tenho. Talvez a visão da Suzana seja um pouco diferente da sua, mas eu acho que é importante que a Vitória fale e depois a Suzana também, porque eu acho que é interessante, eu acho que assim, não tem santo, né? Não tem santo aí, ninguém. Né? O presidente da Ucrânia, o presidente da Rússia, a OTAN, não tem santo. Acho que são todos mesmo assim, pautados pelo espírito fálico, né? Pelo poder, ou o poderzinho, né? Se preferirem. E isso gera realmente conflitos que acabam sendo manipulados por uma mídia tendenciosa, né, pró-Ucrânia. Então, é tudo muito perigoso, é tudo muito sujo, é tudo muito ruim. E quem sofre, de fato, são as mulheres, que eu acho que é quando a Svetlana faz essa crítica, ela está ironizando, né? Porque a guerra é, sim, espaço de mulher. Acho que a Vitória falou muito bem. Então, vai, Vi, e depois a Suzana. Bem, eu fiquei ouvindo Moisés, pensando também num homem dizendo isso, né? Da belicosidade que a virilidade traz, né? E o quanto que isso aprofunda, sem dúvida, toda a miríade de violência a que estão submetidas as mulheres no Brasil e no mundo, né? E aí também, claro, quero concordar demais com Ruth com relação a esses atores, né? Não existe, né, uma possibilidade que não essa crítica, sinceramente, de que quando a gente pensa no protagonismo dos Estados Unidos com relação a essa guerra, né, e essa falácia, desse tom de que estão muito preocupados com a humanidade, quando, na verdade, a gente sabe muito bem o que eles estão fazendo, né, no Oriente Médio, né, anos a fio, explorando, né, matando, né, exterminando, né, populações inteiras, né? E eu fico pensando, né, nessa questão dessa tríade, né, dos Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia, né, e essa performance ridícula, né, no nosso país, que também, por sua vez, né, tendo agora uma figura, né, que eu chamo de excrementíssimo, né, no poder, e que também dita as normas com relação às questões sociais, né, como uma resposta que é exatamente dentro da perspectiva armamentista, né?
Então, mais uma vez, a gente vê o quanto que as guerras elas têm muito mais a ver com relações de poder e com a maximização de uma belicosidade extremamente, não é, assim, visivelmente ligada ao patriarcado e toda a violência que isso traz, né? E uma narrativa que não tenta invisibilizar. Ela é uma narrativa que invisibiliza e mais tenta silenciar, né, a voz das mulheres e daqueles de todos que gritam pela humanidade. Aí a gente falou que essa questão também do conceito de humanidade é muito seletiva. Quem são esses seres humanos que estão lutando, por exemplo, por cidadania, né, pelo bem-estar? E aí eu falava há pouco, mas você ainda não tinha entrado na live, do quanto que me dói ver os imigrantes, né, descendentes de africanos na Ucrânia sem ter possibilidade sequer de ir com suas famílias nos trens, né? Isso me causou assim uma sensação terrível, né, de me revisitar enquanto ser, enquanto mulher, enquanto mãe, né, e pensar no quanto que isso é cruel, né, e pensar que, em se tratando do Brasil, a nossa realidade não é tão distante. A cada 23 minutos, um jovem preto é assassinado no país, assassinado. E isso é uma questão assim de se pensar. Meu filho, com 12 anos, ele quer andar pelas ruas do meu bairro e eu me preocupo. Eu não consigo ter paz de que uma criança, para mim, claro, uma criança, ela, por conta do racismo, não seja vista como uma criança. Né? Uhum. Nós estamos falando de um país em que uma criança realmente de 5 anos de idade foi abandonada por um ser não negro, né, dentro de um elevador para morrer. Porque não se deixa criança nenhuma, né, dentro do elevador. Quantos perigos pode acontecer da porta fechar, de acometer, né, a criança num acidente, né, enfim, do elevador parar. Uma série de questões podem acontecer, da criança ser raptada, né, por um ser vil que entra no elevador. Quer dizer, são todos esses perigos, quando se trata de um corpo não negro, é visto. Tanto que os filhos dessa tal aí, patroa, que todo mundo já sabe, eles nunca foram tratados da mesma medida. Né? Essa mãe, que estava em isolamento, ela é convocada, obrigada a trabalhar, criando todas as condições para que as crianças dessa família estivessem confortáveis. E lhe é negada a humanidade para que ela pudesse estar com seu próprio filho. E mais, em se tratando da criança preta, ela é colocada para morrer dentro do elevador. Né? Eu estou falando de um país em que é um privilégio branco comprar seus itens nos supermercados sem ser abordado. Eu estou falando de um país que é privilégio branco a gente falar do conhecimento. E um país que nega a sua própria história, porque essa história é narrada por sujeitos brancos, por sujeitos, né, que se dizem homens, é uma história falaciosa que Thaís Araújo, lá no programa Roda Viva, trouxe muito bem. Ela coloca que a colonização brasileira é essa crueldade, esse requinte de crueldade sobre os corpos, contado de uma maneira romântica. A ideia de civilidade vinda com os europeus é uma falácia. Eles nunca tiveram sociedades extremamente civilizadas, não é? Que sempre receberam com muito cuidado e atenção quem é diferente. Ao contrário, sempre foram absolutamente xenófobos, sempre foram... Exatamente, você chegou num ponto. A educação de lá, a civilidade de lá, chama-se multas pesadas. Uhum. Multas pesadas. Entendeu? Chama-se assim, patrulha social. Poder de polícia mesmo, né, Suzana? Sim, patrulha social. Né? Eu até estava conversando com a Ruth, que assim, a Merkel, ela foi uma pessoa extremamente importante, gostando ou não, aqui em casa é uma briga. Meu marido odeia, eu gosto, dou joinha. E a gente fica, ele é austríaco, então ele vê assim, as coisas da Alemanha. Então a raiva dele, né, lá é tudo muito confuso, porque você tem assim, os bávaros,
A Bavária foi dividida. Então, ela ficou parte na Alemanha, parte na Áustria, parte para a Hungria, ficou tudo dividido. Só que os bávaros, eles permanecem como, eles se sentem assim como os judeus, ainda que tenham uma diáspora, eles são bávaros. Eles vão, todo domingo, põem a roupa típica, nacional, todo mundo vai para os castelos, vai para os centros, para as praças, tocam e dançam, então todo mundo torce, pode estar em qualquer país, mas Bayern de Munique é o time nacional, é a seleção nacional da Bavária, né? Bayern é Bavária. Aí eles amam isso, então eles ficam. E aí meu marido ele ficava exaltado aqui, o problema para ele, a Merkel, é porque ela era da Alemanha Oriental. E ela também fez parte, uma biografia não autorizada, mas ela não desconversa, ela ri, né? Porque, assim, olha, ela fazia parte da Stasi, mas fazer parte da Stasi, que era um serviço secreto da Alemanha Oriental, era assim, todo mundo tinha que ser. Então, pelo menos, assim, 4 em cada 10 faziam parte da Stasi, porque todo mundo, um vizinho, tinha que denunciar o outro. E isso é algo muito comum na Europa. Muito comum. Entendeu? Por exemplo, meu sogro meu sogro e minha sogra, na Holanda. Se um vizinho, né, a organização social, a gente não tem ideia o que é a organização social deles. Na Holanda, as casas, a maioria mora em casas do governo, que tem durabilidade de 30 anos. Em 30 anos, o governo, a cada 30 anos, ele faz uma rotatividade nas moradias. Né? Cada grupo vai saindo, sendo deslocado, e ele coloca assim, faz um condomínio, conheci o meu marido, ele morava na Fazante Veio, vieram para Oivarlã, quer dizer, saíram da Rua dos Fazões, vieram para a Rua das Cegonhas. Em cada 10 moradias, uma moradia é de família complexa, que tem problema com a polícia, que tem problema, e os vizinhos devem cuidar dessa família, manter as crianças. Então, assim, é algo que a gente não tem noção, brasileiro não tem noção. Então, eu fui casada assim, tive relacionamento com 3 europeus, eles amam o Brasil, não saem daqui de jeito nenhum. Né? E a Ruth estava falando do meu ponto de vista, o meu ponto de vista é o seguinte, dessa guerra, o mercado, o bazar está aberto. Né? Com a minha experiência lá onde eu trabalhei, com uma base militar de teste de armamentos. O meu marido ele fala, né, que a Alemanha está mandando para a Ucrânia só armamento velho. Só armamento velho, que já passou da validade. Então, eles explodem, eles saem saindo aqueles fragmentos que aí eles falam que é dos russos. Mas eles falam, a imprensa é tão nojenta que ela fala que é dos russos, mas eles cobrem a identificação do armamento, da bomba, do explosivo. Não, tem que mostrar a identificação. A identificação é mesmo russa, aquela bomba. Entendeu? Todo mundo. A Holanda mandou 400 armamentos pesados, mais 200 mísseis, só a Holanda mandou essa quantidade. Na reconstrução, né, que até a Vitória tinha falado antes, quem vai trabalhar na reconstrução da Ucrânia? Não será a Rússia. Serão todos eles que estão ajudando, não estão mandando seus jovens, mas estão mandando armamentos. Entendeu? Então, assim, se você pensar, a União Europeia, eu acompanhei todo o crescimento deles. Tá? Foi uma coisa extremamente complexa. A chegada da Merkel foi que deu a solução, porque ela tinha um conhecimento de causa do Pacto de Varsóvia, dos países soviéticos, que eles já tinham uma organização comercial, política, única, que a Europa não tinha, não consegue. Gente, olha, até hoje, Portugal, o salário é 600 euros. No final, assim, 740 euros, com desconto fica 600 euros. A Bruxelas, 2.500 euros. Bruxelas, não que Bruxelas seja enorme, mas é onde está o parlamento.
O salário mínimo é 2.600 euros. A Irlanda, 1.500 euros. Então, há uma desigualdade já dentro da própria Europa. A Espanha, 1.000 euros. Portugal achou que ia resolver a situação chamando brasileiros, pessoas que moram em países que falam a língua portuguesa para morar, aposentados. Então, na verdade, o que Portugal propõe? Uma evasão de dinheiro, de divisas, né? Que o Temer deu uma ajustada. Então, o que o Temer fez? Não tinha essa regulamentação, Portugal dava 10 anos sem imposto de renda para o imigrante aposentado brasileiro que fosse, se tivesse uma renda de 2.000 euros, até pouco tempo atrás isso era fácil de chegar a 2.000 euros, e agora não mais, mas há um pouco tempo atrás, você fazia 2.000 euros fácil. E aí, quando estava 3,50, com 7.000 você tinha renda de 2.000 euros, e poderia ir lá, uma pessoa que se aposentou com esse salário. E eles davam o visto, a permanência, a liberdade de tudo isso. Só que o dinheiro não fica, quer dizer, o meu salário que eu recebo não ficaria aqui no Brasil. Aí começam acordos bilaterais. Então, além da legislação da União Europeia, você tem os acordos bilaterais de país para país. Então, por exemplo, alguns países têm acordos bilaterais. Se você entrar na página do INSS, você vai ver lá os países que têm acordos bilaterais e as pessoas podem receber no local. Você pode receber o salário, eu reivindicar, por exemplo, tem acordo com a Espanha e com a Portugal, eu posso reivindicar minha pensão do INSS lá direto. Então, eu recebi o INSS lá, né? Agora, quando eu falo assim, essa questão dessa nova ordem mundial, de acontecer uma terceira guerra, na verdade, é uma questão assim, de uma desculpa honrosa para mexer muito no capitalismo e acabar com os direitos, porque assim, o europeu ele tem essa questão do direito social, eles têm muitas garantias. Então, imagina um auxílio-desemprego de 2 anos, depois de 2 anos é que começa a decair para a pessoa tentar achar um emprego. Um auxílio-natalidade, você pode ficar de natalidade 3 anos, 5 anos. Na Holanda, são 18 anos de licença maternidade. E a mulher não perde esse tempo para aposentadoria. Só que aí eu estava conversando com a Adriana. Olha, hoje eu acabei de conversar com ela lá na Espanha. O governo acabou de decretar o quê? A partir desse mês, assim, de supetão, ele avisou. As pessoas não estarão mais recebendo esse auxílio que durante a pandemia receberam. No caso, todo mundo ficou recebendo 800 euros na Espanha durante esses 2 anos. Então, a partir de abril, as empresas têm que decidir se elas quebram, fecham, né? Porque aí as pessoas vão para o auxílio do que seria que o INSS, ou do auxílio-desemprego, porque é o governo federal que está bancando isso. Ou as empresas quebram, ou recebem todo mundo de volta e voltam a funcionar. Imagina o hotel funcionando agora no meio da guerra, cujo planejamento era de receber italianos, assim, ingleses, entendeu? Então, a tragédia maior ainda está por vir. O europeu ainda nem se deu conta, né? Que, na verdade, eu falo isso para a Ruth, falei, Ruth, para mim é muito claro. Quando acabou a Guerra Fria, acabou o Pacto de Varsóvia, mas não acabou a OTAN. E a OTAN resolveu se reinventar, ocupar o lugar da Organização de Cooperação Comercial e colocar, anexar os países que eram do Pacto de Varsóvia. Então, além da União Europeia, a OTAN, que era militar, ela passa a ter o direito, também a questão comercial. Nesse momento, o diretor da OTAN, ou da organização da OTAN, ele é um dinamarquês, mas só que toda a gerência de guerra são de 2 generais americanos, isso é sempre. A rotação é só
da questão para o comércio, a organização dos países, mas a direção da guerra cabe a 2 generais americanos. Então, ou seja, isso é uma pá de cal muito fácil para você acabar com toda a construção da União Europeia. Põe uma pá de cal, porque aí você tem um organismo como a OTAN, que passa a gerenciar tudo, militarmente, politicamente, entendeu? E a von der Leyen, que atualmente chefia o parlamento da União Europeia, ela é fraca. Ela sempre esteve à sombra da Merkel. Ela não consegue, entendeu? Até para chegar e discutir lá com a Finlândia, para a Finlândia não entrar para a OTAN, porque a Finlândia, a partir do momento que ela entrou para a OTAN, ela já perdeu a neutralidade. Quer dizer, ela não terá mais direito à neutralidade, nem ela, nem Suécia. Então, a coisa ali vai ficar muito complicada, as pessoas ainda nem se deram conta, entendeu? Não se deram conta. Na verdade, você tem a maior crise humanitária, que é no Iêmen, tá? 80% da população vive ali no meio daquela guerra, isso já há anos, e ninguém toma conhecimento. E você ainda tem que escutar os jornalistas estrangeiros falando, mas por que se preocupar? Nós temos que fazer alguma coisa para a Ucrânia, porque, afinal, eles não são qualquer um, os ucranianos, né? Eles não moram lá no Afeganistão, eles não moram lá na Serra Leoa, né? Então, as meninas de Serra Leoa podem sofrer abusos, que não tem problema. As meninas do Brasil, aqui, as crianças do Rio de Janeiro, que morrem toda semana, você tem notícia de criança morrendo por bala perdida, isso não importa ao mundo. Na verdade, quer dizer, todo mundo já esqueceu. Na verdade, para mim, assim, esses homens, né, os senhores da guerra, as pessoas que financiam uma guerra, né, eles fazem o que querem, eles não têm nem a questão de empatia, não é assim, não se trata só de ter, porque não tem nenhum isento. A OTAN não é isenta, Estados Unidos não está isento, nem Brasil está isento, ninguém está isento nessa guerra. E todo mundo vai pagar a pena de alguma forma, porque vai aumentar mais ainda o desemprego. E lá na Europa já está claro, porque todos os direitos adquiridos, aquele bem-estar, aquele direito de bem-estar social, tudo isso já está ruindo, e as pessoas já estão se dando conta. Porque, só que você tem uma desculpa honrosa, nós temos que fazer isso, temos que tirar os seus direitos, porque nós temos que salvar a Ucrânia. Agora eu queria fazer aqui um contraponto, nem um contraponto não, mas um complemento do que a Suzana está falando, sobretudo quando você traz, Suzana, esses dados históricos, remetendo à ideia de que o poder é um poder de mando, um poder Sim. que circunscreve, né, uns em detrimento de outros. E aí a gente falava que, no caso brasileiro, quando a gente faz a leitura racializada da colonização, ou seja, quando a gente desromantiza a história que nos foi contada, a gente percebe isso muito nitidamente, né? Então a gente vai pensar assim, o desenvolvimento econômico do Brasil se deve a uma colonização que massacrou populações inteiras, indígenas, e também os africanos, né, que vieram em condições subhumanas trabalhar. E isso é tão absurdo, né? A gente está aqui em 2022 ainda tendo que falar sobre racismo, sobre segregação, né? Sobre o fato da gente lutar para ter humanidade respeitada, né? E aí eu fiquei pensando, te ouvindo, assim, quando a gente pensa que a guerra não tem rosto de mulher porque ela é contada por homens, a gente pode pensar o mesmo com relação à historiografia da colonização do Brasil. A gente pode pensar o mesmo com relação ao desenvolvimento econômico do nosso país. E a gente pode pensar, inclusive, que nós somos tão cerceados da nossa história e de uma narrativa, né, do ponto de vista dos oprimidos, que a gente não sabe nada sobre a África. Nada. Nos foi negado até mesmo o conhecimento, né? Então, assim, eu fico estarrecida de ver que, quando muito nos chega ao imaginário o continente africano, se pensa na Etiópia, né? Sempre no sentido depreciativo do que é ser negro, né? Ser negro é ter a pele da fome, da miséria, né? Da falta de oportunidades.
Mas não se fala que populações inteiras foram colonizadas justamente para enriquecimento dessa Europa que nós estamos vendo agora com com o welfare state completamente ameaçado, né? E aí, assim, eu me lembro de estar na Europa, né, andando em determinadas regiões, e as pessoas falavam assim com muita paixão, né, com relação aos palácios, ao ouro, né, assim, ostentado em edifícios. E eu ficava pensando assim, cara, isso é nosso, isso é meu, vocês não estão entendendo, vocês estão contando uma história que não dá para esse turismo glamouroso que estão... Não, então... Se você... não vou comprar nunca. Exatamente, Vitória. Se você chegar nas igrejas de lá, aí você vai ver assim, as cruzes, né? A joia, tem a sala do tesouro. Então, chega na sala do tesouro, aí tem aquela cruz, toda cheia de rubi, esmeralda, aí você vê aquilo, falei, puta que pariu, mataram tudo quanto é índio, só para fazer isso. Exatamente. Só para fazer uma sala de tesouro, uma cruz, entendeu? Você chega no Escorial, os livros são todos escritos com ouro derretido, entendeu? Então, assim, você faz um genocídio, né? É um genocídio. Um amigo meu estava falando, né? Quando ele fala assim, os judeus, ainda falei a questão dos judeus com a Ruth, quando assim, os judeus eles fazem aquela campanha do holocausto, e holocausto, aquela coisa, todo mundo deveria fazer. Os índios teriam que fazer também manifestação, o holocausto que aconteceu com os povos indígenas, o holocausto que aconteceu com os negros africanos. Então, né? A gente não tem memorial, né, Suzana? Nós não temos um memorial. Não, Vitória, Vitória, eu gostaria de você ter a dor, sabe, registrada. Isso. Então, quando você tem uma dor evidenciada e registrada, isso diz muito dessa vilania, dessa crueldade diária. Então, eu estava ouvindo você falar sobre periferia, né? E sendo eu uma mulher periférica, eu falo isso porque, assim, sair da Rocinha, aí tem uma questão imagética, a Rocinha não sai de mim. Falo desse chão que eu piso, porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu vou dizer que eu sou uma mulher ex-favelada, ex-moradora da Rocinha, mas periférica sempre. Por que eu tenho que dizer que eu sou periférica? Ora, eu estou aqui num bairro residencial, num prédio em que a única família preta é a minha. Eu sou periferia aqui, entende? Então, assim, essa extensão dessa guerra, que é patrimonialista, que é genocida, que é de cerceamento total dos direitos, se coloca à medida em que eu não tenho a pele e a cor que as pessoas entendem ser, né, na sua humanidade, vista como potencial, mas também com fragilidades, com dores. Há uma questão séria nesse país, as mulheres pretas, elas não são amadas. Percebe isso? A crueldade que o racismo traz. Tem um texto que fala sobre a solidão da mulher negra. Exato. Porque para uma mulher ser amada, é preciso que ela seja compreendida e assimilada como ser. Então, a tentativa que o racismo traz é justamente dessa desumanização diária. Imagine você ter que viver sobre essa questão do holocausto que você está falando diariamente. Você vive com ameaças, né? Você não é analisado, pensado. Aí eu fiquei te ouvindo pensando assim, os grandes romances sobre guerra, né? Cadê os protagonistas negros? Os romances, cadê? Né? O grande cavalheiro, né? Cadê? Não tem. E aí também, claro, não nos interessa cá entre nós, porque eu acho que é outra vilania que se comete, né? Essa romancização de relações tóxicas, violentas, né? Justamente por conta dessa ideia belicosa de uma virilidade que não se coloca de uma maneira saudável. É uma virilidade para impor determinados padrões, e isso também não nos interessa, essa narrativa. Nem as mulheres brancas, né, estão se vendo mais nessa narrativa, né? Muitas já acordaram com relação a isso. Mas essa mesma narrativa, ela justifica, por exemplo, o feminicídio. Por quê? Essa análise, que nós estamos falando assim, de uma guerra territorial, ela se coloca nas relações à medida que o homem se sente proprietário do corpo da mulher.
E quando é uma mulher preta, ela é hipersexualizada. Então, tem teses aí falando da solidão da mulher negra, ele vai falar o seguinte, que a cor do amor é a cor branca, é a brancura, né? Que tem... O vestido da noiva é branco. Né? Essa pureza, ideal de pureza. Olha bem, pureza eugênica com relação à raça, que é uma coisa assim, absurda, mas ainda vigora no país, né? E pureza mesmo com relação à cor da pele. Então, veja, a cor do pecado é preta. A cor da violência é preta. Então, é tão absurdo que eu vou, por exemplo, num teatro, já me aconteceu, aqui vou relatar mesmo em primeira pessoa, foi uma situação real. Eu estava no teatro para assistir João Bosco. E uma cidadã não negra, né? Até uma senhora, quando ela viu que ela tinha que sentar do meu lado, ela não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. A primeira ação dela foi segurar a bolsa, assim. Abruptamente, eu olhei para a cara dela com uma preguiça. Eu não respondi, porque eu sabia do que se tratava. Né? E aí, se eu respondo, as pessoas, nossa, mas você é exagerada. Que isso? Ela só ficou receosa. Não, gente... Não me ver como uma pessoa que tem total capacidade, potencial de estar ali, é dizer que aquele lugar não é meu. Exatamente. Né? Então, assim, o lugar da pessoa preta, da pessoa indígena, da pessoa quilombola, o lugar das mulheres na história, como também Moisés tocou, diz muito desse processo de colonização e de domínio de estratificação, digamos assim, do domínio que se faz através da estratificação e da racialização dos corpos. Quem vai trazer isso muito bem é um sociólogo que eu amo, assim, de paixão, que é o Quijano, Aníbal Quijano. Ele vai falar sobre a colonialidade do poder e do saber, né? E aí ele vai dizer que o capitalismo fez isso e relegou aos postos piores do capitalismo quem estaria nesse não lugar, que é o preto, a população indígena, e assim por diante, as mulheres, né? Impostos que seriam os postos de inferioridade. Aí a gente vai desconstruir também a ideia de que, por exemplo, nós fomos colonizados por Portugal. Gente, Portugal sempre enfrentou questões seríssimas territoriais, sempre, por ter, inclusive, né, estar na península, né, e ter toda essa questão aí, né, das navegações facilitadas, etc., né, toda uma tecnologia que realmente, né, assim, eles desbravaram esse campo, mas, claro, sempre explorando os povos que foram subjugados para esse domínio. Né? Então, é muito interessante quando a gente começa a ver as teorias sobre o desenvolvimento do país, no olhar, por exemplo, de Florestan Fernandes, no olhar de sociólogos que vão tentar desvendar o que há de impacto da escravização dos corpos nesse movimento de construir essa sociedade. Né? E aí, assim, não existiria sociedade brasileira sem a mão de obra negra. E aí nós não temos direito nem ao memorial para falar disso. Né? Eu acho assim, absurdo quando as pessoas colocam sobre o meu corpo, por exemplo, essa narrativa sempre da dor. E eu quero falar de outras coisas. Eu não estou interessada em ficar 365 do ano falando sobre racismo. Eu quero falar sobre amor. Eu quero falar sobre meu livro de poesia. Né? Inclusive, recomendo. Conexões Afromulheristas está aí na plataforma também da Amazon. Né? É um livro apaixonante, assim, que traz para mim registros assim, muito afetivos com relação a todas as questões que a gente está falando. Quer dizer, perceber as mulheres na narrativa é perceber a integralidade desse ser. Né? Um ser que pensa, que sente, que age, que se move, que revoluciona. Né? E aí, gente, eu estou aqui olhando para vocês e pensando nas minhas referências. Vocês veem aqui atrás de mim esse painel, né? E dentre essas autoras, Carolina Maria de Jesus, que é uma inspiração constante. Eu vou ler um trecho aqui do livro, que é Quarto do Despejo, para provocar o Moisés Coppi, que eu quero que ele fale um pouquinho. Está tendo exposição no Instituto Moreira Salles. Está tendo uma exposição sobre esse livro e a vida dela, lá no Instituto Moreira Salles. Estou doida para ir, inclusive. E aí ela traz aqui uma questão que eu quero ouvir o Moisés sobre isso. Ela diz assim, aos políticos que há de nos dar,
Devo incluir-me porque eu também sou favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Quando se postula uma teologia em 2022, que tipo de narrativa pode ser, né, observada para que a gente tenha criticidade e não normalize ou romantize as questões que dizem respeito aos quartos de despejo no mundo inteiro? Hein, Moisés? Ai, adoro. Chegamos na teologia. Esses machos brancos. Ai, meu amor. Eu sou muito tranquilo para essas provocações, vocês sabem disso. É mesmo. Em primeiro lugar, porque eu vejo dessa forma, né? Eu acho que é interessante, eu já tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes. Eu venho de uma família que é de retirantes de nordestinos e que sempre me negaram a minha ancestralidade, tanto árabe como também africana e indígena, né? Porque eu tenho uma ancestralidade tripla nessa perspectiva e um traço europeizado, né? O tempo que eu fiquei fora estudando, eu nunca era chamado de brasileiro, ou era chamado de árabe, ou era chamado de africano. E entendi perfeitamente aquele momento, porque meu biotipo não combinava com o típico brasileiro, né? O que se pensava do brasileiro, muito mais com traços africanos e com traços, né, indígenas e árabes do que, na verdade, o que seria um europeu. Mas, assim, essa perspectiva, né, que ora se pontua através desse poema que a Vitória trouxe, assim, que é um poema emblemático, né, revela de fato como que se deterioram os espaços femininos dentro do nosso contexto estrutural. Quer dizer, quem que deteriora? Né? Eu fico, às vezes, assim, boquiaberto de pensar, por exemplo, nas mulheres que ainda apoiam o atual governo. Eu falo assim, gente, para mim, no ideal feminino está a possibilidade de uma revolução, eu vou dizer até uma palavra mais forte, de uma subversão da sociedade brasileira. E, às vezes eu fico pensando assim, por que tanta ideologia é estruturada, por que tanta narrativa é estruturada para colocar a mulher nesse quarto de despejos, onde as coisas são para serem queimadas ou serem jogadas fora na lata do lixo. E aí eu fico pensando assim que mais momentos como esse, provocados por vocês, mulheres, precisam acontecer para que haja realmente um entendimento mais claro e efetivo sobre essa possibilidade de revolução, essa possibilidade de subversão das mulheres na sociedade brasileira, porque é urgente isso. É urgente isso. A forma como a presidenta Dilma foi deposta do seu cargo, né, porque foi um golpe, obviamente, ela não recebeu nenhuma possibilidade de crítica da sociedade brasileira. Ela foi colocada na posição do quarto de despejo. E era mulher branca, não é? Mulher branca, mas mesmo assim, na posição de mulher, ela foi colocada no quarto de despejo, foi queimada. E aí ascendeu ao poder dois homens, né? Primeiramente Michel Temer e agora o atual o Biruliro, que, de certa forma, estão aí fazendo essas ojerizas em nome do quê? De um falo, de uma situação que, de certa forma, se denuncia completamente a nossa trágica realidade brasileira. O que ele simboliza hoje? A nossa trágica realidade brasileira. De certa forma, é isso, né? Quer dizer, uma pessoa misógina, uma pessoa racista, uma pessoa que coloca a mulher abaixo do sapato e que, de certa forma, não representa absolutamente nada para quem tem um mínimo de sensibilidade e empatia nesse mundo. Tá? Então, assim, uma figura que é totalmente amorfa, né? Um idiota ignóbil. E a gente fica assim, muitas vezes eu me pergunto por que as mulheres não... Existem mulheres ainda que apoiam, homossexuais que apoiam, gente que está o tempo todo aí cedendo o seu direito de voto, o seu direito de presença política na sociedade a uma pessoa que não representa coisa alguma na vida de qualquer pessoa que seja, nem sei se representa na família dele. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, sabe, Vitória? Sobre essas questões, eu me lembro, por exemplo, de um trabalho que eu tive a oportunidade de efetuar e apresentei esse trabalho, um trabalho acadêmico numa universidade federal, onde eu falei sobre
o racismo presente, por exemplo, numa figura tão maravilhosa como a figura de Iemanjá. Porque quando você vai às narrativas, ou pelo menos às memórias ancestrais de Iemanjá, ela é uma mulher corpulenta, uma mulher parideira, uma mulher que representa a dinastia, o poder dos rios, o poder da sociedade, uma mãe em excelência, uma mulher guerreira. Tudo isso está presente nesse imaginário. E, de repente, grande ventre, né? Claro, ventre. Justamente. E aí o que acontece é que, no decorrer da estruturação desse racismo brasileiro, essa mulher preta ela foi negada em sua identidade, né, preservada dentro dos nossos centros dos terreiros de candomblé, dos centros de umbanda, mas ela foi esbranquiçada, ela praticamente virou uma Nossa Senhora, com seu vestido azul e com sua coroinha de estrelas. E eu falo assim, não, Iemanjá não é isso, sabe? Iemanjá é essa mulher viva, guerreira, lutadora, protetora, e acima de tudo, assim, é uma mulher que representa muito para as mulheres brasileiras, da periferia e também de todos os lugares. Mas por que ela tem que ser branqueada? Por que ela tem que ser negada na sua origem, na sua forma viva de existir, sabe? Mas aí então, você tem também a figura do Jesus hollywoodiano, né? Justamente, tem essa figura. Estamos falando da brancura, quer dizer, eu acho que a cultura religiosa, né, ela... Porque a gente vai, então, voltar a pensar nessas questões que você provocou sobre o prisma da colonização, né? Então, assim, quando o dominador chega, ele determina a religião, a língua e o território, né? E como isso vai ficar marcadamente, né, colocado né, desde que o mundo é mundo. E aí, em se tratando da cultura, da nossa construção brasileira, a gente percebe que a cultura religiosa, e aí a gente tem que fazer aqui uma crítica às religiões evangélicas, sim, né? Porque, assim, esse Jesus que foi apresentado e que é cultuado, né, e que é pensado como um Jesus branco, tem muito a ver com essa questão da demonização dos pressupostos e culturas africanas, né? E que, em certa medida, ao mesmo tempo que nos forjou enquanto ser, né? Porque a gente precisa pensar assim, o sincretismo, de certa forma, ele está posto, ele está colocado, em alguma medida a gente vai senti-lo, né? Mas isso não se oficializou jamais. E aí a gente vê hoje também os ataques aos terreiros, né? A gente vê, por exemplo, né, com relação à ancestralidade indígena também, né, líderes indígenas sendo assassinados, né, em nome do agrotóxico, né, do agrotudo, madeira, do agrotudo, né? Então, assim, se desmata, se acaba, né? Porque a grandiosidade do capitalismo recente é essa bancada do fim do mundo, né? Que é o boi, bíblia e bala, né? Então, assim, a pecuária, né? A indústria armamentista e também, né? A cultura religiosa que está posta de uma maneira a mais vil. É o BBB, né? Que você falou, boi, bíblia e bala, quer dizer, exato. Isso que, de certa forma, e aí forma, eu queria te perguntar, assim, você acha que é possível que a gente consiga, a partir de leituras e talvez de mais espaços e até publicações que falem de uma teologia que liberta, né, a gente conseguir esse sincretismo, por que não dizer, entre, por exemplo, né, um diálogo possível dos conceitos em John Wesley e do candomblé? Uma boa pergunta, né? Eu acho assim que é muito difícil você fazer comparações. Embora assim Wesley, a gente consiga captar em Wesley algumas perspectivas libertárias, principalmente no que tange ao trabalho com os pobres e com os mineiros que eram extremamente explorados na sua região, com aqueles que, infelizmente, se tornaram viciados em gin e assim por diante, essa luta contra o alcoolismo e contra essa pobreza presente dentro da Inglaterra. Eu acho que é muito difícil a gente poder fazer comparações, sabe? Assim, porque é como se... Eu me lembro, por exemplo, eu vou contar uma piada, não é piada não, mas assim, me lembro que numa certa feita a gente foi conversar com o professor Leonildo e a gente chegou lá com
com uma ideia, né? Na verdade, foi uma ideia provocativa, só para ele rir, né? Porque muitas vezes se usa o Wesley para tudo, né? E eu acho que não, acho que o Wesley tem que ser usado no seu, é um homem do seu tempo, porque ele também tem os seus preconceitos, ele também tem as suas realidades. Foi um cara que não lidou bem com as mulheres, né? Teve alguns tratados, mas assim a gente encontra ainda muito de preconceito ainda na teologia wesleyana. Então, acho que são coisas diferentes. Mas eu vou deixar aqui como uma reflexão para todo mundo, viu? Para a Suzana também, para a Ruth. Tá. Nossa, que delícia estar nessa roda com pessoas tão inteligentes assim. Não. Fazer uma brincadeira com o nome de com uma publicação de Weber. Trazendo aqui à tona um livro de Weber. A ética protestante é o espírito do capitalismo? Com certeza. O que o Weber vai defender, né? No doubt, sem dúvida. Mas, sim, existe um livro, até agora eu me esqueci, um autor suíço, que ele fala porque as pessoas são pobres e famintas. Porque as pessoas são pobres e famintas. E ele explica à luz da Bíblia, né? Então, seria assim, dentro da visão, da cosmovisão judaica, se você gasta menos do que você ganha, você será rico um dia. Então, mas o problema é que quando você não ganha nada, né, fica meio difícil, né? Eu conversava com meu cunhado, assim, todo mundo, estou vendo o pessoal falando milhões, todo mundo conversando milhões, porque não sei o quê, Mega Sena ou casa. Eu falei, gente, para fazer o cálculo, quantos anos um assalariado precisa trabalhar, juntar dinheiro para conseguir chegar a 1 milhão. Nem que ele trabalhe 100 anos, sem gastar nada, ele junta. Então, E você vê que tem muita gente que tem. Olha, Vitória, você falou uma coisa, me chamou logo a atenção também. A questão, minha família, esse nome, o Gueninho aí, eu sou multiétnica. Eu tenho vó cabocla, lá, miscigenação de índio com negro, tem árabe, tenho meu avô e a parte suíça. Então, assim, a gente vê muito nítido, né? A parte suíça, de imigração suíça, eles receberam terras. Meu avô chegou aqui no Brasil ganhando terras em Cantagalo, Carmo, aquela região lá, Sumidouro, lá em Friburgo, na Floresta, Fazenda União. Era a fazenda lá do meu bisavô. E, assim, e do meu pai? Era só chicotada no lombo. Isso aí. Não tem. Então, assim, eu tenho uma coisa que pouco se fala, o brasileiro não entende esse conceito de transferência de riqueza, né? Aquilo que a geração anterior deixa para a próxima. Então, a geração de imigrantes europeus, eles deixaram um legado, eles transferiram a riqueza, que a tendência foi aumentar. Mas a população negra não teve isso nem quando o Marquês de Pombal criou uma lei para que os negros tivessem acesso à escola. Eles não tiveram. Foi negado, né? Teve uma lei que era obrigatório o ensino para os negros, mas essa lei nunca foi coisa. Então, fala, Ruth. Respeitada. Não, posso terminar o argumento aqui? Moisés, espera aí. Eu quero defender o direito da minoria. Deve ser horrível ser minoria, né, Moisés? Não, eu sei que você quer voltar... Não, só para falar do Wesley e do Candomblé, só para terminar. Eu vou te passar. Eu só queria lembrar de um movimento muito bacana do Wesley. Primeiro, assim, a parceria dele com as mulheres. Eu acho que isso é muito legal no Wesley. Apesar de ser... né, de ter assim, uma história dos afetos, do casamento, muito contraditória, muito ruim, mas ele era um cara muito parceiro das mulheres no trabalho. E uma coisa que eu acho muito ancestral, muito interessante do Wesley, foi que, por causa o não acesso dos pobres à medicina tradicional da época,
o Wesley escreveu um livro sobre ervas, para que a população usasse. Isso é bacana, né? Quer dizer, ele quebra esse paradigma e resgata o que há de mais ancestral, que é a erva, né? Que é o remédio ali da planta, que você faz o chá, que você põe o emplasto. Acho isso muito legal. Moisés, fala aí. Só para fechar a piada, né? Porque aí a gente propôs uma dissertação chamada assim, Wesley, o desaparecimento dos koalas na Amazônia, né? Só para provocar. Eu acho que se usa o Wesley para tentar justificar qualquer coisa. Não. Acho que a gente tem que trabalhar o candomblé como o candomblé, dar visibilidade ao candomblé a partir dos povos que falam do candomblé, que vivem o candomblé, e valorizar tremendamente tudo isso. Eu mesmo já fui criticado muitas vezes nesse trabalho que eu fiz sobre a Iemanjá. Eu falei assim, mas não é o seu lugar de fala. Tudo bem, não é meu lugar de fala, mas eu quis falar, de alguma maneira, sobre essa mulher, que ela me representa em muitos aspectos, entende? Então, assim, não é o meu lugar de fala, porque eu não sou uma pessoa ligada ao movimento afro, né? Se o candomblé, seja umbanda, mas, assim, eu me senti também, dentro daquele momento, apto e aberto para, a partir de um viés, poder fazer a autocrítica desse evangelicalismo, desse protestantismo, principalmente em relação a essa mulher, a essa representação simbólica da mulher. Só isso, fechei, agora estou bonitinho. E essa discussão sobre lugar de fala é uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente, às vezes, acha que eu não posso falar porque... E não, eu acho que se você tem uma contribuição a dar, falemos. Gente, olha só, eu queria ler mais um trechinho do nosso livro aqui, só para a gente puxar aqui a última reflexão. Está na página 281. Nosso trem parou. Não lembro o que aconteceu. Estavam fazendo um concerto nos trilhos ou iam mudar a locomotiva. Eu estava sentada com uma enfermeira e, ao lado, 2 soldados nossos estavam cozinhando migal. Saídos não sei de onde, 2 prisioneiros alemães se aproximaram de nós e começaram a pedir para comer. Tínhamos pão. Pegamos uma bisnaga, partimos e demos para eles. Escutei a discussão dos soldados que estavam cozinhando migal. Veja quanto pão as médicas deram para o nosso inimigo. Eu achei muito interessante isso aqui. É de você alimentar o inimigo, ainda que seja na guerra. E aí a gente precisa voltar a refletir, né? Que guerra é coisa eminentemente fálica, como a sociedade é fálica, logo patriarcal. E aí como ficam as mulheres nessa guerra, nessa disputa fálica do poder? E as mulheres negras? E o repartir o pão nessa guerra? Quem que sustenta isso? Eu acho que são reflexões que a gente pode ir fazendo agora para fechar essa discussão, porque já são 9h25 e a gente está cansado já, né? Até porque a gente precisa lembrar também que os senhores da guerra, os que lucram com a guerra, né, os que praticam a mais-valia, não querem repartir o pão, querem o pão só para si. Então, vamos lá. Vitória, Moisés, Suzana. Bem, eu vou aqui já trazer as minhas considerações, já finalizando realmente esse momento com vocês, né? Porque a vida de uma mulher preta, mãe solo, com 3, né? 2 adolescentes e uma criança. Se bem que ele diz que não é uma criança, é um homem de 12 anos, né? 12 anos já é adolescente. Ele fala que ele já é adolescente. Mas eu estava aqui pensando no que Ruth falou e me vem o pensamento, compartilhar com vocês um pouco do que
filósofa, Djamila Ribeiro, traz no livro O que é Lugar de Fala, né? Então, não deve haver nenhum tipo de silenciamento numa sociedade democrática. Eu entendo que o homem, ele quer falar sobre feminismo, ok. Um homem não negro quer falar sobre racismo, ok. Porque a gente não pode cercear a palavra a ninguém. Isso também é uma questão de colonização do outro, né? Porém, a gente precisa entender que nós não falamos necessariamente do mesmo lugar. Ou seja, a gente precisa, como eu falei, né, no início, tecer os fios que nos conduzem às nossas histórias. Então, eu acho que Moisés foi muito feliz quando ele traz a questão de uma cosmovisão, né, afro-brasileira acerca, por exemplo, do candomblé ou da Umbanda. Nós que fomos socializados em religiões ditas cristãs, né, nós não estamos no mesmo lugar de fala de uma pessoa que, né, foi socializada, foi educada a compreender essas religiões. E aí uma das questões mais falaciosas é a gente tentar, por mais bem intenção que nós tenhamos, uma tradução de uma realidade que a gente não vive. E aí tem essa questão do lugar de fala, e tem uma outra que eu vou trazer aqui também, mais uma referência, que é da escritora indiana e pesquisadora Spivak. Ela traz no livro Pode o Subalterno Falar? A questão de que ela estava cansada de ver pessoas que iam, né, em direção às suas culturas, a cultura, né, das populações indianas, para tentar depois formular traduções. E muito pouco sensíveis ao que de fato é vivenciado por aquelas mulheres. Então, a gente só tem que ter um cuidado quando a gente fala né, dessa ideia de que todo mundo pode falar sobre tudo. Ok, numa sociedade democrática é isso que tem que acontecer. Mas a gente ter a sensibilidade e empatia de compreender que, se nós estamos num espaço, por exemplo, e chega uma pessoa do candomblé, eu tenho que ter, no mínimo, a educação de aprender com ela e ouvi-la, né? Claro. No mínimo. E é isso que está faltando numa sociedade como a nossa, polarizada, né? Não é o caso aqui, claro, né? Eu estou lidando aqui com pessoas que já fazem isso no cotidiano, mas a sociedade em si é uma sociedade que dita verdades o tempo inteiro, né? Sem escuta, sem sensibilidade e empatia sobre a dor que você não vive. A dor que você não vive, ela existe, mas ela está no outro. Como é que a gente vai fazer, então, para desconstruir esses dilemas ainda belicosos nas relações sociais, né? E aí, a Audre Lorde traz mais provocações quando ela traz aqui, é uma citação do livro da Djamila Ribeiro, ela traz como epígrafe: minha resposta ao racismo é raiva. Eu vivi boa parte da minha vida com essa raiva, ignorando-a, me alimentando dela, aprendendo a usar antes que jogassem minhas visões no lixo. Uma vez fiz isso em silêncio, com medo do peso. Meu medo da raiva não me ensinou nada. O meu medo dessa raiva também não vai te ensinar nada. E aí, queridos, o que eu quero dizer é que, como, né, também nos coloca o grupo musical maravilhoso, que é o Rapa, paz sem voz não é paz, é medo. Nós precisamos defender um ideal de liberdade que todos nós possamos falar, mas também saibamos ouvir com respeito e empatia quem pensa diferente. Com respeito e empatia também entre mulheres, sem essa concorrência desleal que o capitalismo nos impõe, né? A ideia de que nós somos inimigas umas das outras e que estamos numa grande concorrência, né, para a mulher do ano, né, aquela que é a eficiente, faxineira e cuidadora, 24 horas. E aí a gente sustenta um ideal de guerreira que também nos desumaniza, porque nós somos, no fim, sobrecarregadas, desamparadas, né? Temos pouquíssima solidariedade com relação aos nossos corpos. Isso tem que acabar. Então, eu queria deixar aqui como uma reflexão que a paz branca também não me interessa. Essa paz nutrida com uma ideia de silenciamento dos conflitos. Não.
antes, eu defendo que tudo que tenhamos de voz, grite. E grite alto, e grite mesmo, e grite sempre. Gritar as nossas dores também por respeito, por igualdade. Gritar as nossas dores para que a gente não seja resumida a sermos uma só voz, por exemplo, doméstica, uma só voz, por exemplo, mãe, uma só voz, por exemplo, teóloga. Nós somos múltiplas. E aí, né, dizer desse lugar de uma mulher preta, doutora, pesquisadora, escritora, né, cantora, é dizer disso. Não é uma paz que vai me silenciar, né, num dilema absolutamente eurocêntrico do que deve ser a paz. Mas entender na profundidade do ser negro no país que o meu grito ele não seja só um grito ecoado na escuridão das guerras no mundo. E para isso, querido, também preciso de vocês. Que a gente saiba se encontrar mais vezes para falar de tudo que foi silenciado em nós e que precisa gritar. Um grande beijo. Então, também nas minhas considerações finais, assim, agradecer imensamente a acolhida de vocês nessa mesa e dizer assim, eu tenho sempre refletido isso, eu já não acredito muito nas mudanças, nas grandes mudanças estruturais, sabe? Eu não sei se isso é uma espécie de perspectiva meio que anti-utópica, mas eu acredito muito nas mobilizações. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa de boas confrarias, a gente precisa de boas tribos, sabe? Onde a gente tem a oportunidade de vincular um pensamento e vivenciar a nossa comunidade com todos os afetos possíveis, com toda a empatia possível. Acho que os agrupamentos precisam se proteger. A gente está muito dividido, de fato. Eu sei que essas divisões, elas são, de alguma forma, organizadas por essa grande estrutura econômica, que é o que, de alguma forma, desce o martelo na sociedade. Quer dizer, querendo ou não, a gente está ainda vivenciando toda essa estrutura de luta de classes e o tempo todo a gente tem que ficar digladiando. Democracia é uma palavra linda, né, oriunda do universo grego, mas ela também está dizendo de conflito, ela está dizendo de luta, de boca aberta, gritando a favor dos direitos, e o tempo todo a gente está aí lutando por alguns passos. E eu, de fato, assim, eu sigo aqui um princípio do Helder Câmara, que ele fala que a gente vai ter que viver em comunidades abraâmicas mais vezes, né? Sem deixar de esbravejar, de pontuar os nossos protestos e as nossas revoluções e as nossas subversões, mas eu não sei, eu tenho assim, um certo pessimismo histórico nesse momento de pensar numa modificação estrutural, sabe? Mas eu acho que a gente tem que continuar a nossa luta, a gente tem que continuar a nossa fala, a gente tem que continuar, talvez, o processo educacional. Eu tenho hoje tido a oportunidade de trabalhar com crianças, né, adolescentes do 6º ao 9º ano, e de certa forma, assim, como que é difícil falar para aquele grupo, aquele agrupamento sobre essas questões, porque para eles parece que a gente está falando de um mundo inexistente, sabe? É inexistente. Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala dessas perspectivas que... No dia 8, por exemplo, eu convoquei as meninas da sala a repensarem as suas histórias, sabe? De alguma maneira, elas estavam sendo condicionadas a viverem dentro daqueles parâmetros que são ditados pelos homens. Os homens da sala, os homens da família. Então, como se elas não pudessem estudar, como se elas não pudessem sonhar, como se elas não pudessem viver a vida que, de certa forma, está aberta para elas. Então, conversando com elas de boa, sabe? Falando também aos meninos para que haja uma postura diferenciada, né? Essa violência presente na pornografia, dentro do contexto estadunidense, europeu e também brasileiro, e em outros contextos, é de fato assim, alguma coisa que nos assusta profundamente, né? Como que os corpos são tratados como joguetes, né? De certa forma, os corpos são tratados como joguetes nesses filmes, etc. E é muito complexo a gente, por exemplo, se manifestar em grupos. Eu tenho um grupo, por exemplo, que ele é formado por
amigos do ano de 87, de um curso técnico. E, puxa, como que foi? A gente precisa ser chato o suficiente para dizer, bom, gente, não vale isso aqui, né? Não vale esse tipo de vídeo aqui, vamos agir de forma tal que a gente possa manter os nossos princípios. E é isso mesmo, Vitória, confrarias, né, em sociedades colonialistas. É isso, acho que a confraria, esse agrupamento de vivências é fundamental. Né? O Helder Câmara vai chamar de comunidades abraâmicas também, esse aspecto, né, de estarmos juntos em movimentos que realmente possam revolucionar pequenos nichos, subverter pequenos nichos, mas ressignificar as nossas sociedades de alguma maneira. Obrigado, viu? Bom, eu vou encerrar minha fala assim, dentro da pedagogia, né? Eu acho que tudo passa pela educação, infelizmente, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também, mas aqui eu acho que muito pior, porque a educação ela passa por movimentos cíclicos, de acordo com o político que foi eleito. Então, todo programa, você não tem uma programação, um projeto político de longo prazo, né? Porque a cada mudança de governo, você muda toda a estratégia. Então, pode ter governo que quer uma sala do tamanho do mundo, que quer promover essa questão da democracia, da liderança. Você vai ter, então, o SEC, vai ter o Conselho Escola-Comunidade, você vai ter o CEP, que é o de conselho lá dos alunos e professores, e aí você vai organizando aquilo tudo, a comunidade escolar, o movimento, a associação de bairro, e que tem voz, só que já chega um outro, acaba com tudo isso. Né? Então, não, agora nós temos que entrar com conteúdos, a escola tem que ser conteudista, porque nós temos que preparar para isso, para aquilo. Então, assim, dificilmente a gente educa para a paz, né? É muito difícil você construir a questão assim de respeito mútuo, né? Essa questão da religião, na verdade, tudo passa pelo respeito. E aí entra John Wesley, pensar e deixar pensar. Eu penso, mas eu também entendo que o outro tem o direito de pensar o que ele quer, né? E isso é muito complicado, porque essa questão da cosmovisão, das diferenças culturais, a diferença de visão do mundo, né, quando a pessoa quer impor, né, e atualmente aqui no Brasil, essa questão das igrejas evangélicas serem utilizadas como palanque político, a coisa ficou muito, muito, muito mais complicada. Ainda que as crianças estejam na escola 5 dias, 6 dias da semana, mas um dia que elas vão à igreja, elas sofrem. Assim, a mensagem tem um poder muito maior, até porque na escola ela pega várias disciplinas, e aquilo ali vai sendo trabalhado, e às vezes não fica bem construído, e na igreja um sermão de 1 hora consegue criar um choque, porque estimula o medo, a questão do pecado, de estar errado, ninguém quer estar errado, e essa questão também, que a igreja muitas vezes funciona como uma confraria também, né? E nessa confraria, essas ideologias vão sendo passadas. Mas eu ainda acredito muito na educação, então, nos valores, né? Mas até para a paz. E a paz não existe com estranhamento, né? Quando você estranha a questão do outro. Ela exige uma visão muito ampla de mundo, de direito. Né, o direito. Quando eu trabalhei, teve um projeto, não sei se a Vitória lembra, a Cor da Cultura, um projeto chamado A Cor da Cultura. Né? Então, havia sempre a provocação, onde mora o seu racismo? Onde mora o seu racismo? E o meu racismo eu descobri dentro de um avião. Justamente na Holanda, quer dizer, foi um estranhamento, tá? O meu racismo, que eu falo assim, foi um estranhamento. Estranhar uma família negra ocupando a primeira classe do avião. Hoje eu tenho vários amigos negros que usam a primeira classe frequentemente, entendeu? Mas naquele primeiro momento eu sofri um impacto, porque você não entende que o outro ele tem direito àquele lugar. Na verdade, você tem assim, o Putin agora, né, ele se comportando como aquele marido que perdeu a esposa, né? Ele não quer reconhecer que
que a Ucrânia queira namorar outras verdades, outras versões de construção de um país. E ele começa, então, com todo um discurso de homem traído, e a Ucrânia, por sua vez, parece que não conhece bem o marido que deixou para trás. Então, é uma situação muito difícil, essa questão do estranhamento e a pessoa saber, né? É algo que tem que ser trabalhado. Essas questões negras, né? Por lei, com a entrada, com o PT mesmo, ela se tornou lei, o ensino da cultura africana, né? Porque ela é rica. Vitória, se você puder, entra porque existe um lugar na Holanda chamado Africa Museum, África com K, museu. Então, a África é uma mulher, você entra na entrada, assim, já a África é uma escultura de uma mulher, e lá eu vi o que eu nunca vi no Brasil, eu não tinha noção que existisse. Eles pegaram uma fazenda e fizeram a miniatura da África. Todas as etnias africanas lá têm uma casa, um pequeno vilarejo. Uma vez por ano, essas etnias vão até lá. Cada semana, no verão, é um grupo que chega, constrói uma casa, oferece, abre uma lanchonete, as pessoas podem comer, eles fazem a dança, apresentam tudo. E essa questão do candomblé. Então, tem um museu das religiões africanas, que tem o candomblé, e assim são artistas brasileiros que fizeram toda a ilustração, né, todas as esculturas, as vitrines para a apresentação das religiões de matriz africana. E eu fiquei pensando, gente, por que o Brasil não tem isso? Se a maioria da população não é branca. A maioria da nossa população não é branca. Então, essa população merecia o respeito por tudo, ter um espaço como esse, um espaço onde se reconheça, onde se encontre com o seu passado, né? É uma coisa muito, muito linda. E eu deixo assim, uma dica, quem quiser entender as questões de guerra e de estranhamento, tem um filme chamado Abe, A-B-E, né? Abe, porque assim, é um menino. Ele é os pais, a mãe é judia, o pai é palestino, mas é ateu. Então, os avós ficam querendo forçar a barra para ele seguir uma religião, ter o bar mitzvah, ou entrar no Ramadã, fazer jejum no Ramadã, e ele fica ali transitando até que ele conhece o nosso querido cantor Seu Jorge. É uma produção também brasileira, na Netflix. Está na Netflix. E o Seu Jorge, através da gastronomia, ele ensina a fazer as fusões de cultura. Então, o menino procura, né, fazer essa fusão cultural da família, porque todo encontro familiar era uma guerra. Era uma guerra. Então, o avô explica, ele fala, quando fala a avó, eles são antissemitas, né? A avó palestina fala sobre os judeus, e o menino fala, ué, mas antissemita não é contra os judeus? Aí o avô é linguista e explica, não, há uma linhagem linguística, são línguas semitas. O aramaico, o árabe, o hebreu, não é só o hebreu que é semita. Todos nós que falamos essas línguas do lugar ancestral de onde viemos, somos semitas. Então, antissemita, na verdade, não é só anti-judeu, é qualquer pessoa que se oponha a todos nós. Né? Então, isso é extremamente necessário, esse conhecimento. Quando você fala sobre as meninas, né? Que a menina, ele também fala, Moisés, que as meninas não se reconhecem, as mulheres não se reconhecem, é porque nós não encontramos ainda, não sabemos onde estão as nossas raízes, sabe? Nem quem nós somos, não temos essa compreensão. Eu trabalhei 35 anos com crianças num vilarejo de pescadores, fiz muita força para aumentar o IDH local, para que eles ampliar a visão de mundo. Essa era a minha preocupação. Hoje, os meus alunos, eles fazem questionamentos, ainda entram em contato comigo, gostam de conversar. Eu não atuo mais em nenhuma escola, mas eles, de vez em quando, me convidam para uma roda de bate-papo, até para entender o que aconteceu, porque eles foram parar tão longe da família, né? A fruta acabou caindo muito longe do pé.
Mas eu falo, olha, eu acho que eu tenho uma culpa quando eu quis abrir demais a visão deles. Então, eles foram parar num lugar muito de estranhamento para a família. Porque a família não consegue, assim, a conversa, né? Então, eu falo, não, tenha paciência, porque eles estudaram demais e os pais continuaram pescadores. Ou, simplesmente, então, assim, tem horas que o diálogo acadêmico, a fala acadêmica com a fala simples do Caissara ficou meio complicado. Mas eu falo assim, não, mas isso dá para dar um ajuste. Você tem como chegar até eles tranquilamente, eles têm um amor enorme por vocês, né? Por mais precisa, entendeu? É necessário essa. Eu gosto muito quando os meus alunos começam a querer entender a história da família, quando eles começam a questionar e entender. Uma aluna minha chegou para mim, professora, porque eu não podia ser uma doméstica como a minha mãe? Por que eu não poderia ser um pescador como meu pai? Porque foi necessário eu me tornar um engenheiro. Entendeu? Então, é tudo muito confuso. São coisas, assim, valores, e até o que a escola, o papel da escola. Né? A escola aqui no Brasil, atualmente, ela está muito confusa, porque tudo sobrou para a escola, o uso de drogas é descriminalizado, vira questão de educação. Então, atualmente, nós temos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos 3 ministérios atuando no currículo escolar: o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Então, acaba faltando muito espaço até para a educação. Não sei se você concorda, Vitória, com a minha fala. Entendeu? Então, tem coisas demais para serem trabalhadas. A gente assina um pacto para que as meninas não engravidem, assina pacto para faz curso em Juiz de Fora para que as crianças não cheguem perto de drogas e bebidas. Então, você vai trabalhando, é muita coisa, e às vezes o essencial assim, de trabalhar a própria vida, o contexto, a identidade da criança, vai ficando de lado, entendeu? Ou então a escola vai servir só para preparar uma mão de obra. Então, em nenhum momento a gente acaba educando para a paz. Você acaba educando para que as pessoas conquistem espaços, né? Sejam vencedores. Ninguém pode perder, ninguém pode estender a mão e ajudar o próximo, né? Aquela história do Ubuntu, né? Eu sou porque você também é. Então é isso, meus queridos. Uma boa noite. Vitória, eu vou te deixar lá o que eu te falei lá ver se eu acho um link e mando para você, tá? Eu só dizer que, em termos de registros devidos em museus, a gente tem um bom exemplar no Brasil, talvez seja o único, pelo menos que eu conheço, que é o Museu África, lá dentro do Parque Ibirapuera, né, em São Paulo, que tem, inclusive, recebido cada vez menos investimento, e é uma pena, porque realmente ali a gente vê, Suzana, todo um esforço, né, da curadoria em tratar, não é, o legado negro de uma maneira respeitosa. E aí eu acho que são poucos, né? Eu queria muito que essa visão se replicasse no Brasil. A gente tem no Rio o assombro de ter um museu do amanhã negando o passado, né? Então, a gente tem um museu que projeta uma modernidade falaciosa, né, futurista, em cima de escombros da pequena África, né? Isso diz muito desse país, sabe? Assim, então, eu entendo quando você traz o seu conceito de educação para a paz, mas uma educação para a paz que ela tem que se descolonizar, porque senão a gente vai de novo para um dilema que é: como que eu trabalho a corporeidade das meninas de periferia que dançam, que cantam, que tem toda uma questão que, aos olhos eurocêntricos, parece ser de sedução, né, uma sexualidade lasciva. Isso é porque nós fomos educados com uma repressão absoluta, né, que faz com que as pessoas as vejam dessa forma. E a fala da Damares. Exato, e as animalizem. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que entender que a corporeidade, por exemplo, eu estou falando com vocês, estou batucando, eu estou cantando, que a minha razão ela só tem, ao meu ver, assim, algum tipo de concretude na medida em que o que eu sinto também penso. Essa questão de separar a racionalidade, né, e o sentido é uma questão eurocêntrica colonialista.
Então, esse educar para a paz, primeiro faz com que a gente pense que conceito de paz é esse. Se é um conceito de paz branco imposto, eu também estou fora. É isso que eu estou querendo, não, né? E aí eu acho que você foi muito feliz nas suas colocações, Suzana, para provocar que sentido de paz é esse que a gente quer, que conceito é esse, né? Como é que a gente lida com as diferenças todas que sempre pautaram o que é humano em nós, né? Ser humano é compreender a nossa grandeza enquanto ser, né? Que vive, que sonha, que ama, que chora, né? Que também é capaz de ser solidário, e não é solidário só na dor, mas também na alegria, né? Nós estamos falando de um país que é latino, mas não se vê enquanto país latino. Tem como referência a Europa e os Estados Unidos. Né? Então, para a gente descolonizar, a gente tem que refletir sobre quais são os pressupostos que me faz ser um ser inteligível, né? E poder, assim, dar minha contribuição. E aqui paro. Eu acho que eu vou ter que continuar esse diálogo com vocês. Gente, já são quase 10. Eu agradecer demais. Só queria lembrar de uma fala, né? Aí a pastora Ruth que baixa, assim, né? Do profeta Isaías, quando ele diz que paz é fruto de justiça. E justiça cai do céu, justiça é dada, eu posso ir ali na banca da feira comprar justiça? Não, justiça é fruto de luta, de embates, não é? Então, me parece que esse é o grande desafio que a gente tem, né? Quer dizer, quando a Suzana lembra da cultura, quando a Suzana lembra da cultura de paz, isso é vital, porque a cultura de paz é construída com luta, né? E aí que a gente continue lutando mesmo, nas nossas confrarias, nas nossas relações, né? Nas nossas trocas. E eu quero lançar um desafio para vocês, que a gente volte a fazer outra live, porque essa aqui ficou toda atropelada, e aí eu preciso confessar uma coisa que o Moisés, quando entrou, falou: Ruth, não está ao vivo, eu esqueci de clicar, ai, que vergonha! Então, gente, nós vamos voltar a fazer outra discussão, eu acho que essa equipe aqui ficou maravilhosa. Quero agradecer demais a Suzana com seu olhar multi. A Suzana é igual o João Wesley, o mundo é a paróquia dela, o mundo é a escola da Suzana. A Vitória com esse saber assim profundo. Palmas, cara, como eu te admiro, como eu te respeito. E, Moisés, eu nem sei o que eu falo de você, que você é o meu macho favorito. Gente, entendam bem o que eu quero dizer. Né? Te amo. Paixão antiga, né? Paixão antiga, né, Ruth? Paixão antiga, sempre mexe com a gente. Ó, obrigada, menino e meninas. Vamos fazer de novo, tá? Vamos fazer de novo. Vou chamar vocês mais para frente para a gente ter uma segunda rodada. Obrigada, beijos. Beijo. Estamos juntos e juntas. Prazer estar nessa mesa. Vitória, Suzana, Ruth, obrigado. Tchau.